Bem-vindos a esse vídeo que vai tratar sobre funções pares ou ímpares. Nessa primeira lâmina, o conceito e exemplo aí de função par. Quando que eu percebo que uma função ela é par? A definição diz que uma função par é aquela em que ocorre que o f do x resulta o mesmo que o f do menos x. Como assim? Na prática, se eu faço um valor numérico para x igual a 3, por exemplo, um f de 3, ou seja, eu substituo na lei da função o x por 3 e resolvo. Isso resulta o mesmo que eu substituir nessa mesma lei o x por menos 3. Ou seja, tanto faz eu substituir o x por 3, como eu substituir o x por menos 3, o resultado do y correspondente é o mesmo. Se eu faço o mesmo com 8, eu substituo o x por 8, dá um certo y. E esse mesmo y ele é encontrado caso eu substitua o x por menos 8. Então, sempre que acontece isso com todos os elementos do domínio, ou seja, com todos os x válidos, sempre o f do x dá o mesmo que o f do menos x, eu tenho uma função par. Bom, então essa é a consequência, ou é a definição algébrica de função par. E a consequência geométrica, ou a definição geométrica para a função par. A função par, ou as funções pares, elas são simétricas em relação ao eixo vertical y, ao eixo das ordenadas. Então, a função par, ela apresenta simetria, né? Ela é simétrica em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo y, ao eixo das ordenadas. Ou seja, a função ela se distribui de forma simétrica para o lado esquerdo do y e para o lado direito do y. Eu vou tomar como exemplo de função par a primeira aqui, o primeiro exemplo, f de x igual x ao quadrado. Então, vou fazer aqui a construção desta função. Vou construir aqui os pares ordenados, alguns pares ordenados, para verificar que realmente o f de um x é igual ao f de menos x. E aí, vou realizar também um esboço do gráfico para observar essa simetria aí em relação ao eixo vertical y. Eu vou me valer aqui de uma tabela. Vou colar aqui essa tabela na lâmina. E aí, eu vou colocar alguns valores. Eu vou colocar aqui x igual a menos 3, x igual a menos 2, x igual a menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, aí sete valores para x. Eu vou calcular o y correspondente, lembrando que o y, né, ou f de x, é igual à lei x ao quadrado. Então, aqui o y igual, o x está valendo menos 3, menos 3 ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Esse y vale 9. Y igual, agora o x é menos 2, menos 2 elevado ao quadrado, resulta 4. O y igual, x ao quadrado, o x é menos 1, menos 1 elevado ao quadrado, 1. Y igual, o x é 0, 0 elevado ao quadrado dá 0. Y igual, x ao quadrado, o x agora é 1. 1 ao quadrado é 1. Y igual a x ao quadrado, x é 2.
2 elevado ao quadrado resulta 4. E por último, y igual a 3 ao quadrado, né? X ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. E aí eu consigo observar que realmente, olha só, quando eu substituo o x por 3, eu obtenho o 9. Quando eu substituo x por 3, eu obtenho o 9. E quando eu substituo x por menos 3, eu também obtenho x igual a 9. Quando eu uso x igual a 2, o resultado do y é 4. Quando eu uso x igual a menos 2, o resultado do y também é 4. Então, esse é o significado algébrico da função par. Se eu troco o sinal do x, o y permanece o mesmo. Então, tanto faz fazer o x positivo quanto o x negativo, quando eu calculo o valor numérico, dá o mesmo y. F de x igual a f de menos x. E essa propriedade de simetria em relação ao eixo y, eu observo na construção do esboço desse gráfico. Então, vou fazer a construção aqui. Vou me valer desse quadriculado. E aí eu vou colocar esses pares ordenados que eu encontrei, né, esses pontos, nesse gráfico. Eu vou colocar aqui um eixo horizontal. Vou colocar mais para baixo aqui um pouquinho. Esse aqui eu vou tomar como eixo x. E vou colocar aqui também o eixo y. Ok. Então, aqui o eixo x. E aqui o eixo vertical y. E aí vou colocando os pontos. Vai ser aqui de menos 1 até menos 3. 1, 2, 3. Eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui o 1, o 2 e o 3. E os valores 1, 4, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou usar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui eu tenho o valor 9. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho o valor 4. E aqui eu tenho o valor 1. E aqui o 0. E agora estabelecendo as ligações, os pares ordenados. Menos 3 e 9. Vou fazer aqui com uma outra cor. Menos 3 até o 9. E aqui eu tenho o ponto que representa esse par ordenado. Menos 2 e 4, menos 2. 1, 2, 3, 4. 4 é mais para baixo aqui. Quatro. Depois eu tenho menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Aí depois eu tenho 0 e 0, a origem. Aí eu tenho o ponto aqui, ó, 1 e 1. 1 para x, 1 para y. Nesse local. 2 e 4. Aqui. E 3 e 9. 3 vai resultar lá fazendo com 9. E aí eu construo o gráfico a partir desses pontos. Função do segundo grau, uma parábola, então eu vou aqui fazendo o meu esboço de forma que o gráfico se apresente como uma parábola. Aqui o vértice e ela vem aqui fazendo
esse movimento. Então está aí a parábola. E observa que realmente o eixo y ele funciona como o eixo de simetria dessa parábola, né? Para a direita, eu tenho o reflexo do que está acontecendo aqui na esquerda. O y corta essa parábola bem no meio, de forma simétrica. Ok? Então, aí eu tenho o conceito algébrico e um exemplo da simetria do eixo y na função par. E nessa lâmina eu tenho aí um outro exemplo de função par. E como na lâmina anterior, eu vou estabelecer a tabela com os pares ordenados x e y para evidenciar que f de x é igual a f de menos x e também a construção do esboço do gráfico para observar a simetria em relação ao eixo y. Então, lembrando que a função par, eu tenho que f de x resulta o mesmo que o f do menos x. E aí eu vou me valer da tabela para a construção do gráfico dessa função de R em R, né? Os x formados por quaisquer números reais, aqui também y como qualquer número real, onde a lei é f de x igual a módulo de x. E essa função f de x igual a módulo de x se desdobra em o x, o valor do y é o próprio x, ou seja, f de x é igual ao próprio x, ou f de x é igual a menos x. Quando que f de x é igual ao próprio x? Quando esse x for positivo ou igual a zero. E quando que o f de x é igual a menos x, ou seja, quando que o y é igual ao x com sinal trocado? Quando o x for um valor menor que zero, um valor negativo. Então, essa aí é a tradução, né, ou é o desdobramento de f de x igual módulo de x. Aplicando isso na tabela. Então, vou jogar essa tabela aqui dentro da lâmina para construir os pares ordenados. Vou colocar aqui valores de x como na lâmina anterior. Vou colocar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí vou calcular o y. Lembrando que y é igual ao módulo do x. Lembra que módulo do x é o valor absoluto do x. É como se fosse um número sem a prerrogativa do sinal. É um número com o seu valor apenas numérico. É apenas o valor do número, seu valor absoluto. Então, nesse caso, o módulo de menos 3, o y aqui, ele é o módulo de x, ele é o módulo de menos 3. E esse valor absoluto do menos 3 é 3. É como se fosse um número sem o seu sinal. Y igual a módulo de menos 2, valor absoluto 2. Y igual a 2. Y igual a módulo de menos 1, o módulo de menos 1 é 1. Y igual módulo de 0. 0 também, o valor absoluto do 0 é o próprio 0. Módulo de 1, valor absoluto 1. Y igual módulo de 2, é o 2. E aqui y igual módulo de 3, igual a 3. Aquilo que o conceito aqui para a função modular está trazendo, né? Que o y ele é o próprio x, se esse x for positivo, olha aqui, ó, ou zero, né? Se o x é positivo ou zero, o y repete. O y é o próprio x. É o que ele está dizendo pelo conceito. Que o y é igual ao próprio x se o x é positivo ou zero. E que o y é igual ao x com sinal trocado se o x for menor que zero, for negativo. E realmente, quando o x é negativo, eu troco o sinal
e o y passa a ser 3. O x é menos 2, troca o sinal, o y é 2. E aqui negativo, o x é menos 1, troca o sinal, o y é 1. Então, esse é o conceito da função modular na realidade. E jogando esses pares ordenados numa malha quadriculada, fazendo aí o esboço do gráfico dessa função. Eu vou aqui usar essa malha quadriculada para deixar mais fácil a construção. E aí eu vou colocar o eixo x por aqui. Vou estreitar um pouco, jogar mais para a esquerda aqui. Aqui está o eixo x. E vou referenciar o eixo vertical y. Então, aqui eu tenho o eixo x e aqui o eixo y. Os valores do x, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, então aqui menos 1, menos 2, menos 3, aqui x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 e aqui x igual a 0. Os y's, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então, vou colocar aqui vou colocar de 3 em 3. Aqui. 1, 2 e 3. E agora eu vou plotar os pares ordenados, né? Os pontos. Menos 3 e 3. Menos 3. Lá com o 3 do y. Tenho aqui um ponto. Menos 2 e 2. Menos 1 e 1. A origem, né? 0 e 0. 1 e 1. 2 e 2. E o último ponto, 3 e 3. Ok. E aí eu vou traçar o esboço da função modular. De forma característica, eu tenho aqui, vou me valer do segmento. Passando nos pontos para cá. Usar um pouquinho mais de espessura para dar um destaque. E também no outro sentido. E aí eu tenho então aí o esboço do gráfico dessa função modular típica. E eu observo realmente que quando eu faço o x valendo 3, o x valendo menos 3, eu obtenho um valor y. E quando eu faço o x valendo 3, ou seja, eu troco o sinal do x, o y permanece o mesmo. Quando eu uso um x igual a menos 2, o valor do y é 2. E quando eu troco o sinal do x para 2, o y permanece o mesmo. Então, aí é a característica algébrica da função par. Tanto f do x quanto f do menos x tem o mesmo y. E, graficamente, se observa que o eixo y ele corta a função modular
num eixo de simetria, ou seja, para a direita do x eu tenho uma figura, e para a esquerda, aliás, para a direita do y eu tenho uma figura, e para a esquerda do y eu tenho a simetria dessa figura, ou seja, o reflexo, né, a imagem especular desta figura. E aqui o último exemplo de função par. Lembrando que na função par, temos que f de x é igual a f do menos x. Ou seja, para o mesmo valor x positivo e o seu simétrico x negativo, eu tenho o mesmo y. Então, já preenchendo essa tabela, usando como referência esta lei de função, f de x igual a raiz quadrada do módulo de x. Então, f do x é igual a raiz quadrada do módulo de x. O primeiro valor numérico, o primeiro y aqui, f do menos 4, é igual a raiz quadrada do módulo de menos 4. Módulo de menos 4 é 4. Então, isso é a raiz quadrada de 4. Por definição, 2. F de menos 1. Isso é a raiz quadrada do módulo de menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Eu tenho aqui raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. F do zero. Raiz quadrada do módulo do x do módulo de zero. Módulo de zero é zero. Eu tenho raiz quadrada do zero. Raiz quadrada do zero é zero. F do 1. Raiz quadrada do módulo do 1. Módulo do 1 é 1. Raiz quadrada de 1, que é igual a 1. E f de 4, isso é igual a raiz quadrada do módulo de 4. Módulo de 4 é 4, então isso é a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. E aí, mais uma vez, observo a característica da função par, que quando x vale menos 4, eu encontro para y o valor 2, e quando eu faço o x igual a 4, eu estou trocando o sinal do x, eu encontro o mesmo y igual a 2. É isso que significa dizer f de x igual a f de menos x. E, a partir daí, vou analisar o gráfico, né? Nesse caso, o gráfico já está pronto aqui, eu não vou precisar construir o modelo, né? O esboço, já tenho. E com a construção desse gráfico, eu até poderia usar aqui, ó, o ponto menos 4 e 2, 1, 2, 3, 4, aqui, ó, menos 4, sobe aqui, opa, menos 4, sobe aqui, vai dar no 2, menos 1 e 1, 4, 3, 2, 1, aqui, menos 1, olha só, faz aqui, ó, no primeiro risquinho, faz no 1, depois eu tenho 0 e 0, a origem, está aqui o ponto. Então, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto, aqui a origem. 1 e 1, 1. Levantando aqui até o y igual a 1. E, por último, 4 e 2. 1, 2, 3, 4 para x e 2 para y. Só para dar uma rascunhada aqui, né, em cima desse gráfico pronto. E aí observo esse tipo de desenho para o gráfico. E mais uma vez,
percebo que o eixo y, ele divide a figura, ele divide o gráfico em duas partes simétricas. Eu tenho para a direita uma certa figura, um certo desenho, né? E para a esquerda eu tenho esse mesmo desenho que é igual ao reflexo desse outro do lado direito. Então o y funciona como eixo de simetria, mais uma vez aí na função par. E nessa lâmina temos aí a ideia da função ímpar. A sua condição, né, a parte conceitual de forma algébrica, quando que a função é ímpar, e também a implicação geométrica ou gráfica da função ímpar. Então, a função ímpar, para que ela seja ímpar, é necessário que ela atenda à seguinte condição, que o valor de f de menos x seja igual a menos f de x. Ou seja, quando eu troco o sinal do x, olha só, eu tenho aqui menos x e aqui eu tenho mais x. Então, quando eu troco o sinal do x, eu também troco o sinal do y. Aqui eu tenho um f de x positivo e aqui eu tenho um f de x negativo, eu tenho um y negativo. Com valores isso fica mais fácil de entender. Se eu tenho uma função onde o f de 7 é igual a 10, e aí eu troco o sinal do x, o f de menos 7 tem que ser igual a menos 10. Tem que trocar o sinal do y também, para que a função seja ímpar. Ou, claro, podia ser f do 7 igual a menos 10, depende da lei da função. Mas quando eu faço o f do menos 7, troquei o sinal do x de 7 para menos 7, preciso trocar o sinal do y de menos 10 para 10. Então, aqui eu tenho duas situações, como se fossem dois exemplos. Então, quando acontece esse tipo de característica, que o f do menos x é igual a menos f de x, troca o sinal do x, também troca o sinal do y. Quando acontece isso, em todos os x, para todos os x do domínio da função, essa função ela é ímpar. E, geometricamente, qual é a consequência da função ímpar, em termos gráficos? A função ímpar, ela também apresenta simetria, como a função par. Então, ela é simétrica também, mas é simétrica em relação não a um eixo, mas em relação a um ponto. Ela é simétrica em relação ao ponto 0, 0, em relação à origem. E como exemplo aqui, eu tenho a função de r asterisco em r asterisco, definida por f de x igual a 1 sobre x. Então, aqui está dizendo que os valores do x podem ser quaisquer números reais, com exceção do zero, né? Não pode ser zero. É isso que esse asterisco significa ou representa. E aqui os y também podem ser quaisquer números reais, mas diferente do zero. Então, eu não tenho x igual a zero nem y igual a zero para essa função. E aí, a lei da função é 1 sobre x, f de x igual a 1 sobre x. Eu tenho um esboço do gráfico, e aí eu vou construir aqui dois pares ordenados para comprovar, ou exemplificar, ou ilustrar que f de menos x é igual a menos f de x. E a partir do gráfico estabelecer aí esta visão da simetria em relação à origem. Vou me valer aqui de uma tabela.
Para essa tabela eu vou colocar aqui, fazer com 2 pontos. Se for necessário eu faço com mais. Eu vou fazer com o ponto x igual a 2 e x igual a 4. Então observa que f de x é igual a 1 sobre x, ou seja, o y é igual a 1 sobre x. Então, para esse primeiro y aqui, eu tenho 1 sobre x, eu tenho 1 sobre 2, ou seja, eu tenho 1 meio. Então, aqui eu tenho 1 meio, ou 0,5. E o outro y, 1 sobre x, é 1 quarto, ou 0,25. E aí eu vou trocar o sinal do x. Eu fiz aqui, ó, f de x, o x igual a 2, x igual a 4. Agora eu vou trocar o sinal do x. Vou colocar aqui menos 2 e menos 4. Aí o zero não pode, lembra que o x não pode ser zero. Então eu tenho aqui y igual, agora 1 sobre x, o x é menos 2. 1 sobre menos 2, isso é o mesmo que menos 1 meio. Olha como fez sentido isso, né? Eu troquei o sinal do x e também houve a troca do sinal do y. O y era 1 meio, o y passou a ser menos 1 meio. E o mesmo é válido para o x igual a menos 4, né? Eu troquei o sinal do x aqui de 4 para menos 4. Vou observar o que acontece com y. Y igual 1 sobre menos 4. Observa que realmente 1 sobre menos 4 é menos 1 quarto. E aí, mais uma vez, o y teve o seu sinal também trocado. Então, eu troquei o sinal do x, troquei o sinal do y. Isso é característica ou é condição da função ímpar. E a questão gráfica? Bom, a questão gráfica aqui, ela é simétrica em relação à origem. Então, se eu tomar esse ponto aqui, ó, como ponto de simetria, observa que aqui, ó, eu tenho uma distância que é a mesma. Se eu venho para cá é a mesma. Mais reto aqui, mais de pé para cá é a mesma. Então, eu tenho uma simetria em relação a esse ponto de origem. É como se esse ponto fosse um ponto de espelho, né? A partir desse ponto, se eu faço até aqui, eu sigo esse mesmo alinhamento para baixo, ó, na mesma distância eu tenho outro ponto. Então, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho outro ponto, na mesma distância. Então, essa é a característica ou consequência gráfica da função ímpar. E aqui mais um exemplo de função ímpar, f de x igual a x ao cubo, que eu já tenho a tabela com os valores de x, menos 2, menos 1, 0 e 1. E aí vou observar se esta função, f de x igual a x ao cubo, satisfaz a condição da função ímpar, que diz que f, deixa eu diminuir aqui, diz que f de menos x é igual a menos f de x. Na prática, se eu troco o sinal do x, coloco na função, o valor numérico resulta também com o sinal trocado. Troco o sinal do x, troco o sinal do y. Então, aqui eu tenho menos 2 para x, e a lei diz que cada y se define como valor de x elevado ao cubo. Sendo assim, eu tenho que esse primeiro y, ele é x ao cubo, x é menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo, menos 8. Y igual, o x é menos 1 elevado ao cubo, menos 1 elevado ao cubo, menos 1. Y igual
0 elevado ao cubo, não, o x vale 0. 0 ao cubo, que dá 0. Y igual x ao cubo, x é 1. 1 ao cubo, que dá 1. E o y igual 2 ao cubo. X ao cubo é 2 ao cubo. E 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E aí, mais uma vez, eu observo que essa função atende à condição para a função ser ímpar. Quando eu troco o sinal do x, de menos 2 para 2, eu troco o sinal do y. O y é menos 8 e vira 8. Quando eu troco o sinal do x de menos 1 para 1, eu troco o sinal do y de menos 1 para 1. Então, aí eu tenho a condição satisfeita. E, além disso, observo também a simetria dessa função em relação ao eixo, em relação à origem. Olha só, aqui está a origem, ponto de simetria. Sempre que eu tenho, por exemplo, esse ponto aqui, ó, eu tenho essa distância. Vou fazer com maior precisão aqui. Ó, eu tenho essa distância, nesse sentido. Se eu venho para cá e continuo, né, essa reta, eu estendo o projeto aqui, nessa mesma distância, aqui eu tenho um ponto também sobre a função. Então, isso vai se estendendo de forma perpétua. Ó, mais em cima, um pedaço maior, vai me dar um ponto. Estendo aqui um pedaço maior, vai me dar um ponto. Então, esse é uma forma de meio prática para a gente enxergar essa simetria em relação à origem aí. Ok? E aqui um terceiro exemplo de função ímpar. Mais uma vez eu lembro que função ímpar é aquela onde f de menos x é igual a menos f de x. Ou seja, quando eu troco o sinal do x, eu troco o sinal do y. A lei da função diz que f de x é igual a menos x elevado à quinta potência. Então, essa é a lei que eu vou obedecer para a construção dos pares ordenados. F do x, ou y, é igual a menos x elevado à quinta potência. Então, aplicando isso, y igual a menos, aí o x é menos 2. Então, aqui, ó, menos 2 elevado à quinta potência. Continua esse menos aqui por fora. Menos 2 elevado à quinta potência, isso é o mesmo que menos 32. Base negativa, expoente par, base negativa, expoente ímpar. Então, isso vai resultar menos 32. Com esse menos de fora, menos com menos dá mais. E eu tenho aí o 32. Y igual 32 positivo. Ah, será que isso está certo? Olha no gráfico. Menos 1, menos 2, olha aqui, ó, o menos 2 está fazendo lá em cima, ó, com esse ponto. Então, esse ponto aqui é o 32. Faz sentido. O outro ponto, menos 1, y igual, é menos x na quinta, menos o x é menos 1, elevado à quinta potência. Menos 1 elevado à quinta potência, isso dá menos 1. Menos com menos dá mais. Tenho y igual a 1. Y igual menos x na quinta potência. O x é 0. Então, posso pôr aqui menos 0 elevado à quinta potência. 0 elevado à quinta potência é 0. Menos 0. Bom, menos 0 é a mesma coisa aqui. 0. E o y é igual a menos x na quinta potência. O x é 1. Então, aqui, 1 na quinta potência. Eu posso colocar o parêntese aqui ou não, tanto faz, né? Porque esse x é positivo, 1 não tem necessidade, mas eu posso colocar o parêntese igual. Só tem que cuidar para não colocar parêntese assim, né? Porque menos 1 elevado à quinta potência daria mais 1. Então, a quinta potência é só do x. É só o x que está sendo elevado à quinta potência.
Então, é só esse 1 que está sendo elevado à quinta potência. E 1 elevado à quinta dá 1, com menos de fora, menos 1. E aí o mesmo acontece com x igual a 2. Y igual a menos x na quinta é 2 na quinta potência. E aí, de novo, esse expoente 5, ele está elevando só a base 2. Esse menos continua. Então, é menos 2 elevado à quinta potência é 32. Isso eu tenho menos 32. E essa tabela me possibilita observar que realmente, quando eu troco o sinal do x, eu troco o sinal do y. Quando o x é menos 2, eu encontro mais 32. Eu encontro 32 positivo. Quando eu troco o sinal do x de menos 2 para 2, olha o que acontece com o y. Ele troca o sinal de mais 32 para menos 32. Isso também ocorreu com o x menos 1. O x menos 1, eu troco o seu sinal para x igual a 1. O y, que era igual a 1, trocou o seu sinal para menos 1. Então, essa é a característica da função ímpar. Quando eu troco o sinal do x, eu também troco o sinal do y. E, graficamente, é observado aí a situação de simetria em relação à origem. Então, aqui está o ponto de origem, a partir do qual eu vou, de certa maneira, enxergar a simetria. Se eu faço um segmento com essa inclinação e observo que aqui eu tenho um ponto na função com essa distância, que eu posso chamar de distância d, se eu sigo essa mesma inclinação para cá, faço a projeção daquele segmento, eu vou encontrar um outro ponto nesse quadrante na mesma distância d. Então, isso é uma forma de enxergar aí a simetria em relação à origem nesta função ímpar. E também existem funções que não se enquadram nem como função par e nem como função ímpar. Essas funções elas não apresentam nenhum tipo de simetria. Lembrando que a função par ela apresenta simetria em relação ao eixo y, enquanto que a função ímpar ela apresenta simetria em relação à origem. E algumas funções não apresentam nenhum tipo de simetria, nem em relação a y e nem em relação à origem. Nesse caso, essas funções não são nem pares nem ímpares. E aí eu lembro para ti o conceito de função par. Deixa eu colocar aqui que a função par tem como formato algébrico de condição f de x igual a f de menos x. Ou ainda, quando eu troco o sinal do x, o valor do y se mantém o mesmo. Os y são iguais para o x positivo e o x negativo. A função ímpar, na função ímpar, quando eu troco o sinal do x, eu também vejo uma troca do y. Então, f do menos x é igual a menos f do x. O x de menos x passou para mais x, troquei o sinal do x, e o y de positivo virou para negativo. Vamos dizer que seja isso que está acontecendo. Troca o sinal do x, troca o sinal do y, na função ímpar. Na função par, tu troca o sinal do x, o y permanece o mesmo. Verificando isso neste exemplo de função f de x igual a 2 elevado na x, uma função exponencial bastante comum de base 2. E aí eu vou construir a tabela ou uma parte da tabela dessa função, f de x igual a 2 na x. Então, eu sei que cada y resulta de 2 elevado ao expoente x. Então, aqui eu tenho que y é igual a 2 elevado ao expoente menos 3. Sabemos que isso é o mesmo que 1 sobre 2 elevado na terceira potência, né? O negativo faz o inverso da base, 1 sobre 2 na 3, e isso é 1/8.
Então, aqui eu tenho 1/8 para y. Y igual a 2 elevado na x, o x é menos 2, 2 elevado na menos 2. Isso é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. E aí, deixa eu melhorar isso aqui. 2 ao quadrado é 4, isso é o mesmo que 1/4. Quando o x vale menos 1, a ideia é a mesma, y igual 2 elevado ao expoente menos 1. Isso é o mesmo que 1 sobre o 2 elevado na 1, 2 na primeira potência. Isso resulta 1/2. Y igual a 2 na x, o x é 0, 2 elevado a 0, que dá 1. O y, 2 elevado a x, o x é 1, 2 na primeira potência, 2 na 1 é 2. Y igual a 2 ao quadrado, o x é 2, né? 2 na x, 2 ao quadrado, que resulta 4. E aqui eu tenho y igual a 2 elevado ao cubo, 2 na terceira potência, que resulta 8. 3 e 8. E aí, observando, por exemplo, quando eu troco o sinal do x de menos 3 para mais 3, o y não se mantém o mesmo. Aqui eu tenho 1/8 e aqui eu tenho 8. São diferentes. Não é o mesmo. Então, não pode ser função par. E eles também não trocam o sinal. Menos 3 faz com 1/8. E aqui 3 não é menos 1/8. Se fosse, podia ser uma função ímpar. Mas não estou trocando o sinal. Estou trocando o formato do y. O y está sendo outro. E não apenas troca de sinal. Então, eu não tenho aí satisfação nem da função par e nem da função ímpar. O mesmo acontece com o menos 2. De menos 2 para 2, eu troquei o sinal do x. Se o y mantivesse o mesmo, vamos supor que aqui tivesse dado, sei lá, 10, e aqui tivesse dado também 10, essa função poderia ser par, me baseando apenas nesse par, né, nesses pares. Mas não está acontecendo isso. Então, não é par. E de menos 2 para 2, quando eu mudo o sinal do x, também não está havendo a mudança do sinal do y. Então, não é função ímpar. Se fosse menos 2, por exemplo, e 10, e aqui 2 e menos 10, observa que eu troquei o sinal do x e troquei o sinal do y. Nesse caso, eu teria para esses dois pares a condição satisfeita de função ímpar. Mas, então, de qualquer forma, então, essa tabela mostra que a função não é nem par e nem ímpar. E, graficamente, eu também observo isso. Que o y aqui, ó, ele não corta a função em pedaços simétricos. Este pedaço, essa parte da direita aqui, ela não é o reflexo, não é a imagem reflexiva desse pedaço. Então, o y não é a simetria. Ah, como seria a simetria? Se essa linha viesse e fizesse para cá, ó. Aí eu teria duas partes simétricas para a direita e para a esquerda. Ou, se essa para a direita viesse assim, ó. Aí eu tenho esse pedaço simétrico a esse. Aí eu teria um gráfico de simetria pelo y, seria a função par. E a função também não é ímpar porque a simetria não se dá pela origem. Olha só, essa distância aqui, ó, eu tenho que verificar aqui para baixo, ó, e não para cá. Então, verificaria para cá. E aí não está acontecendo nem função aqui. Então, não tem simetria nem pelo eixo y, nem simetria pela origem. Então, a função realmente ela não é nem par e nem ímpar. E aqui tem mais um exemplo de uma outra função que também não é nem par e nem ímpar. Reforçando que a função par tem a sua condição de f de x igual a f de menos x. Eu troco o sinal do x e o y permanece o mesmo. Na função ímpar, o f do menos x
é igual a menos f do x. Ou ainda, quando eu troco o sinal do x, eu também troco o sinal do y. E aí eu vou experimentar isso nesta lei, y igual 1 meio elevado na x. Aqui o x está pequenininho, deixa eu aumentar um pouquinho. E 1 meio elevado ao expoente x. Uma outra função exponencial aqui de base 1 meio. Uma função exponencial decrescente. E aí, o y, ele é dado por 1 meio elevado na x. 1 meio elevado ao expoente x. Então, aqui eu tenho y igual a 1 meio elevado ao expoente menos 3. Esse negativo vai inverter a base, em vez de 1 meio, 1 sobre 2 fica 2 sobre 1. Então, eu tenho mesmo que 2 elevado ao cubo, 2 na terceira potência, que dá 8. Y igual, aqui eu tenho x igual a menos 2, 1 meio elevado na menos 2. Esse negativo inverte a base, em vez de 1 sobre 2, 2 sobre 1, que é 2 elevado ao quadrado, e 2 elevado ao quadrado é 4. Y igual 1 meio elevado ao expoente menos 1. O menos 1 inverte a base, em vez de 1 sobre 2, 2 sobre 1, que é 2, elevado na primeira potência, 2 na 1 é 2. Aí eu tenho y igual 1 meio elevado na x, que é 0. Qualquer base diferente de 0 elevado na 0 é 1. Y igual base 1, base 1 meio elevado no x igual a 1. 1 meio elevado na 1 é 1 meio. Aqui y igual 1 meio elevado na x, que é 2. 1 meio elevado na 2 é 1 quarto. 1 meio elevado ao quadrado. E 1 meio elevado ao cubo, né? 1 meio elevado na x, 1 meio elevado ao cubo, 1 meio na terceira potência, que dá 1 oitavo. E aí eu observo que não está existindo satisfação nem da condição de função par, nem de função ímpar. Pensando na função par, quando eu troco o sinal do x de menos 3 para 3, o y fica diferente. Ó. Aqui é 8 e aqui é 1 oitavo, não é a mesma coisa. Na função par, quando eu troco o sinal do x, permanece o mesmo y. Então, eu já não tenho aí condição para a função par. Para a função ímpar, na função ímpar, quando eu troco o sinal do x, eu troco também o sinal do y. Então, observa que eu troquei o sinal do x, menos 3, para mais 3. E o y não simplesmente trocou de sinal. Aqui é 8 e lá é 1 oitavo. Se aqui fosse 8 e aqui fosse menos 8, eu teria, para essa dupla de pontos, eu teria satisfação da condição ímpar. Troco o sinal do x, troco o sinal do y. Mas não é o que está acontecendo. Então, essa tabela ela não experimenta nem a condição de função par e nem a condição de função ímpar. Então, essa função não é par e nem ímpar. Isso eu também consigo observar graficamente, que essa função não tem simetria em relação a y. Né? Esta parte da esquerda do y não é simétrica em relação à direita. Deveria ser assim, né, para ter simetria, por exemplo. Então, não existe simetria em relação a y e não existe simetria em relação à origem. A função par, a simetria é em relação ao eixo y, e a função ímpar, a simetria é em relação ao ponto 0 e 0, a origem. Isso não está acontecendo também. A origem está aqui. Se eu faço, por exemplo, para esse ponto aqui, ó, essa distância, um ponto sobre a função, vou chamar isso aqui de distância d, para que ela fosse simétrica em relação à origem para este ponto, eu tenho que ter a projeção aqui na mesma distância d e um ponto na função aqui. E aí esse ponto aqui, ele aqui. Então, eu teria que ter uma curva mais ou menos para cá.
para que eu tivesse simetria em relação à origem. Então, eu percebo que ela não é nem par nem ímpar, tanto observando a tabela, quanto observando a sua representação gráfica. Ok? Então era isso, eu espero que esse vídeo aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.